Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos ao nosso canal Central do REIT. Aqui nós discutimos a estratégia de como obter uma renda passiva em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre um índice muito utilizado pelo investidor brasileiro nos fundos imobiliários, que é o PVP, mas que nos REITs pode ser uma cilada gigantesca para você. Bem, como eu falei, um dos intuitos ao começar a se investir nos Estados Unidos é ter segurança no nosso patrimônio, que aquele principal que nós investimos ele vai estar seguro em determinados ativos e que esses ativos nos gerem renda ao longo do tempo. E isso, inclusive, é o intuito aqui do nosso canal para vocês. Um indicador muito utilizado pelo investidor brasileiro é o PVP, que é o preço pelo valor patrimonial. Quem já investe em fundo imobiliário está muito habituado a esse indicador, que ele nada mais é do que o preço dos ativos pelo valor patrimonial dividido pelo número de cotas que aquele fundo imobiliário detém. É fácil de se compreender isso, mas nós temos que lembrar que esse valor patrimonial no Brasil ele é feito através de um laudo de avaliação patrimonial. Existem empresas especializadas em fazer isso, que ela compara ali o preço daquele imóvel ali ao longo com seus vizinhos, enfim. Esse laudo de avaliação patrimonial ele é usado para poder chegar nessa indicador aqui para vocês, que é o PVP. Em diversos sites a gente encontra esse PVP, inclusive a gente vê aqui um site como Fundos Explorer, que ele coloca ali que o PVP segue de 0,86. E o que isso quer dizer? Que para cada R$1 de valor patrimonial que aquele fundo imobiliário tem, ele está sendo negociado a 86 centavos. É lógico, quem já investe em fundo imobiliário há algum tempo já compreendeu muito bem que não é um indicador único ao se analisar um fundo imobiliário, mas ele serve como parâmetro ali para diversos investidores. Mas nos Estados Unidos não é bem assim que funciona. Muito investidor, ao procurar um site de métrica como um Google Fox, um Think Alpha, por exemplo, que são sites americanos, geralmente procura essa métrica também. E lá, muitas vezes, ele vai encontrar como Price Book ou PB. E qual é a diferença entre o Price Book e o PVP dos nossos fundos imobiliários? Como eu falei, no fundo imobiliário brasileiro existe um laudo de avaliação patrimonial. Nos REITs não existe tal laudo de avaliação patrimonial. Pelo contrário, quando um REIT ele compra um imóvel lá em 1990, por exemplo, por $1 milhão, esse B ele significa o book, que é o valor patrimonial, mas contabilmente falando. O que eu quero dizer aqui com isso? Imagina que um REIT comprou lá em 1990 um imóvel por $1 milhão, por exemplo, Root & Com. Esse imóvel, ao longo do tempo, ele vem se depreciando contabilmente. Então, aquele $1 milhão que ele comprou, ele vem se depreciando e, de repente, hoje, contabilmente, aquele imóvel está valendo 100 mil, 50 mil dólares, por exemplo, dependendo, é lógico, da regra contábil que ele utilizou à época. E isso dá uma diferença muito grande, A depreciação a gente usa para diversos ativos. O nosso carro deprecia, eu compro ele em um ano R$100 mil, no outro ele está valendo 80, 70. Isso é a depreciação natural dos bens, Os imóveis, contabilmente, eles depreciam, como eu expliquei aqui, que é o caso desse imóvel de $1 milhão. Mas, diferente de um carro ou de um equipamento, o imóvel, via de regra, ao longo do tempo, ele se aprecia, ele se valoriza. Então esse imóvel que comprou lá em 1990 por $1 milhão, apesar de contabilmente no book ele aparecer 100 mil dólares, o que acontece é que na vida real ele vale muito mais do que isso. De repente hoje ele está valendo $10 milhões. E aí entra a grande diferença entre o PVP nos Estados Unidos, que é o Price Book, e o PVP dos fundos imobiliários no Brasil, que anualmente tem ali os seus valores reajustados, ou ajustados ali de acordo com o laudo de avaliação patrimonial. Então o investidor, quando ele entra em algum site como é o Google Focus, G-U-R-U, Focus.com, que é um site muito utilizado pelo investidor ao analisar métricas de diversos ativos nos Estados Unidos, ele vai encontrar o PB, que é o PB Ratio que você está vendo aqui na tela. Só que olha só, às vezes você vê um PB Ratio de 4, 5, 6, 7 vezes e você pensa, jamais eu vou comprar um REIT com um PVP dessa magnitude, Mas, de novo, a gente tem que lembrar que REITs que têm imóveis muito antigos ou que giram muito o seu portfólio,
Isso vai alterar bastante, porque o que a gente está falando aqui do price book nada mais é do que o valor patrimonial que está ali registrado contabilmente, e ele não tem muito valor, para falar a verdade, para a nossa análise aqui. Então você deve estar perguntando, mas o que seria então o PVP dos REITs nos Estados Unidos? Pois bem, nos Estados Unidos o valor patrimonial que é mais comumente usado é chamado de NAV, Net Asset Value. Então lá a gente procura o Price NAV, só que isso não se encontra em site de métrica nenhuma, porque cabe ao analista, assim como eu aqui, fazer a análise dos REITs e achar qual seria o seu Net Asset Value, porque dentro do Net Asset Value a gente vai retirar as dívidas, né? Eu, pessoalmente, na hora de fazer um cálculo de uma NAV, de um REIT, um Net Asset Value, eu ainda retiro as ações preferenciais, que nos Estados Unidos, apesar delas transmitirem o direito de posse para o investidor também, elas se assemelham muito mais a uma dívida do que propriamente a uma ação ordinária. Por isso vai depender de analista para analista, mas isso precisa ser calculado tendo em conta a magnitude dos imóveis que os REITs possuem. Tem REITs que têm mais de 1000 imóveis dentro do seu portfólio, de acordo com a localidade e, é lógico, de acordo com a sua capitalização de mercado. Por isso, sempre que você for analisar um REIT e quiser procurar essa métrica, que seria o PVP que a gente encontra aqui no Brasil, jamais busque o PB, tá? Isso para os REITs de tijolos ali, que são os equity REITs. Para os REITs de hipoteca já é outro caso que eu posso explicar para vocês em outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo aqui, deixa o seu joinha aí e se inscrever no nosso canal aqui. Temos o nosso perfil no Telegram também e o nosso canal no Instagram. Um abraço e até a próxima.